Vamos para mais um vídeo da nossa série Sua Dúvida, quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente e a gente tenta transformar essa sua dúvida em vídeo numa resposta um pouco mais detalhada. Então vamos lá, dar uma conferida na dúvida desse vídeo e no final eu explico como é que você faz para mandar o seu questionamento aqui para a gente. Olha, a pergunta foi enviada por um agente da autoridade de trânsito de uma determinada cidade. Ele pergunta o seguinte, ó. Estacionar em local para carregamento de carros elétricos em uma rua qualquer é estacionar em desacordo? Acredito que tenha sido uma pergunta aqui, eu só dei o print e coloquei aqui no slide para a gente exibir, mas acredito que tenha sido uma pergunta, então vou responder essa primeira mais à frente. E aí tem outra, ó. E se for dentro de um shopping, posso fazer a fiscalização ou somente idoso e deficiente mesmo? Também seria outra pergunta aqui. Vejam só, pessoal, nós temos na legislação de trânsito regras em relação à fiscalização nesses locais, como um shopping center, que é uma via privada de uso coletivo, né? Já que ali, naquele local, existe um controle de entrada, de certa forma. E lá no Código de Trânsito Brasileiro, que está aí para vocês na tela, nós tivemos, né, em 2015 uma mudança na legislação a esse respeito, especificamente aqui, ó, nesse artigo 2º do CTB, que está logo no capítulo 1º aqui, no capítulo 1, né, que trata das disposições preliminares do CTB. Nesse artigo 2º nós temos a definição, ó, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Existia um parágrafo único, que trazia umas exceções ali, e esse parágrafo único, em 2015, como eu disse a vocês, ó, ele acabou sofrendo uma alteração por essa lei aqui, a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tinha como objetivo punir com mais rigor, dentre várias mudanças, né, em outras leis, inclusive, que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência fez, uma delas no CTB, foi punir com mais rigor aquelas pessoas que estacionavam em vagas reservadas à pessoa com deficiência ou ao idoso, né, já que era uma infração natureza leve na época, era uma punição mais branda, tá certo? E aí, com a entrada em vigor dessa Lei 13.146, nós tivemos uma punição mais severa, que depois se tornou ainda mais severa para as pessoas que estacionam em vaga idoso deficiente, mas eu já mostro isso para vocês. Só que a modificação que foi feita em relação ao parágrafo único foi ampliar a possibilidade de fiscalização em locais que até então existia uma discussão se seria possível ou não ser realizada a fiscalização de trânsito naquele local especificamente. Então, esse parágrafo único aqui passou a ter a seguinte previsão, ó. Para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres, ó, em consonância com esse artigo 2º, com o caput, né, do artigo 2º, as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. Então perceba que passou a ser possível a fiscalização de trânsito nesse local. Só que aí, eu vou dar uma avançada aqui um pouquinho mais para frente, eu preciso chegar lá no artigo 24, estamos no 20, vamos avançar aqui. Nós tivemos uma certa limitação na fiscalização de trânsito nesses locais por parte do órgão municipal de trânsito, que foi o questionamento enviado pelo nosso amigo aí. No artigo 24 do CTB, inicialmente, essa previsão constava aqui, ó, no inciso 6, que trazia uma certa restrição, ó, foi a Lei 13.281 de 2016. Atualmente, essa informação consta no parágrafo 3º, que está aqui, ó, Lei 14.599, que colocou essa previsão aqui, ó, no parágrafo 3º. O inciso 6 passou a ter uma nova redação, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Inciso 6 tem essa previsão, que compete ao órgão entidade de trânsito do município executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas nesse código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados, Distrito Federal, DETRAN, por exemplo, DETRAN, prevista no parágrafo 2º do artigo 22 do CTB, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Significa dizer que o órgão de trânsito do município ele pode fazer essa fiscalização nesses locais, menos aquelas que são de competência privativa do Estado, como por exemplo, a multa de balcão do exame toxicológico, aquela multa de recibo por não transferir no prazo, e são infrações de competência do órgão de trânsito do Estado, DETRAN. E aqui, parágrafo 3º, né, nós temos a seguinte previsão, ó.
O exercício das atribuições previsto no inciso 6 do caput desse artigo, que a gente acabou de ver, no âmbito das edificações privadas de uso coletivo, somente se aplica para infrações de uso de vaga reservada em estacionamento. Então, a fiscalização feita pelo órgão municipal de trânsito nas vias privadas de uso coletivo só pode ser realizada em relação ao uso de vaga reservada de estacionamento. O que são vagas reservadas em estacionamento? Aí vejam, eu trago vocês aqui novamente para explicar o seguinte, ó, são aquelas que você tem esse tipo de sinalização aqui, ó, estacionamento regulamentado para um determinado tipo de veículo. Não se permite a reserva de vaga para uma pessoa em especial ou uma situação que não esteja prevista expressamente na norma. É comum, eu pelo menos já vi várias situações de reserva de vaga em condição completamente contrária à legislação. Não sei se você já viu, mas eu já vi, por exemplo, reserva de vaga de estacionamento para prefeito, para vereador, para funcionário público, né? Eu já vi até, e tinha na minha cidade, não sei se ainda tem aqui, mas a reserva de vaga estava lá assim, ó, estacionamento regulamentado, diocese, uma vaga. Era uma vaga lá para o bispo, né? E assim, nesse caso, a sinalização ela é ilegal, a vaga não existe, não pode reservar uma vaga numa situação como essa. E de repente você me pergunta, quer dizer que se eu estacionar o veículo nessa vaga aí que você mencionou, não é infração? Rapaz, no máximo é pecado. Agora, infração, eu te garanto que não tem. Por quê? Pela provisão do próprio CTB. O artigo 90, ele estabelece isso para a gente, né, de que não é permitido, não se pode fazer autuação, né, na legislação de trânsito, de acordo com a legislação de trânsito, não se faz autuação quando tiver algum tipo de problema com a sinalização foi insuficiente, foi irregular, não pode haver autuação. Então, quando você tem uma sinalização como essa, reservando vaga numa condição não prevista na legislação, então simplesmente não pode haver autuação. Aí eu trago vocês de volta para aqui, para falar com vocês das vagas que podem ser reservadas, né? E elas estão previstas aqui na Resolução 965 de 2022 do CONTRAN. Essa Resolução 965 ela consolidou outras 3 normas que tratavam no tema, que eram as Resoluções 302, 303 e 304, que tratavam exatamente das vagas que podiam ser reservadas na via, da vaga para idoso e para pessoa com deficiência. Aí está aqui, ó, a ementa da resolução estabelece, ó, define e regulamenta as áreas de segurança e estacionamento específico de veículos. Aí aqui, no artigo 3º, né, eu vou falar primeiro do artigo 2º rapidamente, ó, que as áreas destinadas ao estacionamento específico regulamentado em via pública aberta à circulação devem ser estabelecidas e regulamentadas pelo órgão com circunstância sobre a via. Mas quais são essas vagas? Ó, o artigo 3º define para a gente. Primeiro, ó, área de estacionamento para veículo de aluguel. Veículo de aluguel é um tipo de veículo que pode estacionar aí, que seria aquele, né, que presta serviço público mediante concessão, permissão, autorização do poder concedente. Exemplo, um táxi. Segunda situação aqui, ó, área de estacionamento para veículo de pessoa com deficiência, desde que essa pessoa esteja utilizando a credencial, né? Terceiro, ó, pessoa idosa, também precisa de uma credencial para poder estacionar no local ali, né, na vaga reservada. Quarta hipótese aqui, ó, para operação de carga e descarga, também é possível a reserva de vaga. Quinta hipótese, ó, para ambulância, né, que pode ser colocada ali próximo a hospitais, centros de atendimento de emergência e locais estratégicos, né? Então, é possível. Sexto aqui, ó, sexta situação, estacionamento rotativo pago, popular zona azul, também pode haver reserva de vaga. Temos aqui, ó, o sétimo, estacionamento de curta duração, essa é uma situação curiosa, né? Que é para o estacionamento que não é pago, para uso obrigatório do pisca-alerta ativado em período determinado e regulamentado de até 30 minutos. É incomum, na prática, você encontrar esse tipo de sinalização, porque fica ruim de fiscalizar, né? Imagina que fosse uma vaga de duração de 10 minutos, ter que o agente fiscalizar se o cara usou por 10 minutos. Então, não é muito comum você ver, não, apesar de existir na legislação. 8, para viatura policial. E uma curiosidade, o cara acha que pode estar viatura policial, placa de viatura policial em qualquer lugar da cidade, ó. Ela é limitada a atestado das instituições de segurança pública, para estacionamento exclusivo de viaturas policiais devidamente caracterizadas. E se tiver que colocar no centro da cidade? Mas não precisa. É um veículo de emergência, ele tem prerrogativa de livre estacionamento quando estiver realizando policiamento ostensivo. Então, não tem necessidade. E a novidade, né, tá aqui, ó, o 9, é a área de estacionamento para veículo elétrico, ó,
que é parte da via sinalizada para o uso de veículo elétrico, com propulsão elétrica, dotado de dispositivo plug-in para conexão à rede elétrica, mas tem um detalhe, é exclusivamente durante o período de recarga. Isso também já responde outro questionamento. Aqui na minha cidade tem pelo menos uns 2 lugares, um fica até relativamente perto da minha casa, tem 2 lugares que tem essa sinalização para veículo elétrico e tem lá uma máquina, um totem, não sei explicar direito, que tem lá o negocinho lá da recarga, tal, o cara coloca lá no carro e faz essa recarga. Então ali durante o carregamento ele pode estacionar naquele local sem problema algum, né? Então perceba, pessoal, observando lá o parágrafo 3º do artigo 24 CTB, nas vias privadas de uso coletivo a fiscalização se limita a isso aí, vaga reservada de estacionamento nessas hipóteses. E só para ilustrar, no artigo 19 dessa resolução, nas disposições finais, nós temos a previsão de que fica vedado, ou seja, proibido, destinar parte da via para estacionamento privativo de qualquer veículo em situação de uso não previsto nessa resolução, que acaba sendo proibido. Então notem que a legislação ela é suficientemente clara nesse sentido. Temos as vagas reservadas, tá bom? E o descumprimento acaba sendo infração de trânsito, né? Quando o órgão transsinaliza numa situação não prevista na resolução, é ilegal. E quando você descumpre o estacionamento e estaciona no local que é reservado para determinado tipo de veículo, é infração. Estacionou errado, é infração. Sinalizou errado, não tem infração. Em resumo, seria isso, tá certo? E nas vias privadas de uso coletivo, a fiscalização ela é só para vaga reservada. E para veículo elétrico, se tiver a sinalização ali que permita ele estacionar naquele trecho durante o tempo do carregamento, tá tranquilo também, não tem problema nenhum. Tá aí, espero que tenha respondido o questionamento do nosso amigo. E se você quiser mandar a sua dúvida aqui pra gente, é fácil demais, salatrans.com/contato. Lá vai aparecer um formulário, é só você mandar a sua dúvida e fazer constar que gostaria de vê-la respondida em vídeo aqui no canal. Ou você deixa nos comentários desse vídeo, que a gente dá aquela analisada e tenta transformar essa tua dúvida num vídeo aqui para o canal. Beleza, gente? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.